Muito bem, pessoal. Hoje nós iremos falar sobre um sociólogo bastante importante, ele é bastante utilizado em vestibulares porque ele ainda está vivo, tá? Que é um cara britânico chamado Anthony Giddens. O Giddens é um sociólogo do estruturalismo, tá? Ele vai ser agora na nossa... Boa tarde, Adram, tudo bem? Agora, no nosso mundo contemporâneo, digamos assim, esse mundo que alguns chamam já de pós-moderno, tá? É uma das referências no estudo de inúmeras situações envolvendo o indivíduo e sociedade, tá? Então, ele vai pegar aquela linha do Durkheim, tá? Coloca a sociedade frente ao indivíduo, aquela coisa toda, só que ele tem uma abordagem sociológica muito, como é que eu posso dizer, bastante na vanguarda, digamos assim, daquele estruturalismo que começou lá com o Durkheim, né, dentro do funcionalismo. Depois o Foucault, ele vai também trabalhar nessa via teórica, digamos assim, e por último o Anthony Giddens, tá? Ele é cobrado constantemente nos vestibulares do ano passado, retrasado, se eu não me engano, ele já foi utilizado na UFPR, tá? E a UFSC, gente, dentro dos eixos temáticos, vocês sabem que a UFSC, ela não... Filosofia, ela pega os autores lá, né? Platão, livros 3 da República, tá? Em sociologia, geralmente a UFSC utiliza conceitos, né? Eixos temáticos, tá? Indivíduo e sociedade, etnicidade, estratificação social, essas coisas. E o Giddens, gente, para esses eixos temáticos aqui também, ele é bastante útil, tá? Porque, querendo ou não, dentro para desenvolver qualquer análise sociológica, qualquer conceito sociológico, ele vai ter que abordar essas estruturas também, tá? Eu quero, antes de começar a falar sobre a obra em si e sobre o tema, tá? Nós teremos 2 capítulos do livro A Sociologia, do Anthony Giddens, sendo cobrado na UFSC, tá? A gente vai ver, num primeiro momento, um capítulo. Eu acho que eu vou ter que dividir essa aula em 2 para não ficar muito pesada para vocês, até porque ela é extensa, é teórica. Embora o conteúdo seja fácil de compreender, tá? E seja bastante interessante também. Eu quero mostrar para vocês primeiro um videozinho de 5 minutos, tá? Sobre a biografia do Giddens, e para vocês entenderem como é a abordagem teórica sociológica que ele utiliza, tá? Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Eu quero compartilhar a tela. Muito bem. Agora vocês devem estar vendo já a minha tela. Ai, ficou bem aqui, tu. Consegui. Só não... Deixa eu ligar aqui a caixa de som, gente, porque eu não sei se o som sai aí conforme vocês escutam ou como eu transmito aqui. Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. Seguindo com o objetivo de apresentar a teoria de alguns sociólogos contemporâneos, é chegada a vez de Anthony Giddens. Conhecido pela sua teoria da estruturação e pela discussão que realiza em torno da terceira via, Giddens é um sociólogo britânico nascido em 1938 e, diferente dos outros autores que vimos até agora, ainda vive. Ele também estava revisitando e tentando refundar os fundamentos da sociologia, assim como Bourdieu, e para isso tratou logo dos pilares da disciplina, indivíduo e sociedade. Giddens substitui essa dicotomia por uma dinâmica estabelecida entre agência e estrutura. Agência é a capacidade de realizar uma ação. Ele considera os indivíduos em uma sociedade como agentes, capaz de executar ações. Bem longe de uma concepção de coerção, à força, da estrutura sobre o agente, Giddens percebe a ação conformando e confirmando as estruturas. Como assim? Pense na língua falada e escrita. Quando a utilizamos, colocamos em prática um conjunto de regras gramaticais que dão sentido, não só ao nosso pensamento,
mas também as próprias regras gramaticais. Se existisse gramática e não existisse fala ou escrita, a gramática morreria. Assim sendo, para Giddens, a estrutura só existe na medida em que a ação do agente se realiza, pois é na agência que a estrutura ganha vida. Pensar assim concede um outro sentido à relação indivíduo-sociedade. Antes, ou privilegiávamos a ideia de uma sociedade impondo ao indivíduo suas obrigações, ou víamos o indivíduo liberto de qualquer amarra e agindo subjetivamente. Giddens, portanto, apresenta uma relação íntima e próxima entre essas duas dimensões. Desta forma, estrutura, para ele, passa a ser vista como regras ou recursos que os agentes lançarão mão para fazer a sua ação. Já que a ação do agente que dá vida à estrutura, o que Giddens entende por ação? Ação é aquilo que só pode ser feito por algum ator. Um exemplo simples é, se você for apagar a luz do seu quarto, essa luz só apagou porque você apertou o interruptor e assim se fez. Mas, de acordo com Giddens, a ação não está restrita só ao que o agente pode fazer no ambiente ou em si mesmo, intencional e controladamente. A capacidade de agência também reside sobre aquilo que o ator não tem controle e não consegue perceber as consequências da ação. Por exemplo, ao jogar um copo quebrado em um lixo comum, quando o lixeiro foi pegar o saco de lixo, cortou o dedo e teve que fazer uma cirurgia e ficar 60 dias afastado, recebendo auxílio-doença. O exemplo é radical, mas expressa a ideia de Giddens. O ator, quando jogou o copo, não mediu a consequência de seu ato e este ato encontrou resposta direta na estrutura, ou seja, nas regras e recursos daquela sociedade em questão. Neste caminho, Giddens propõe que a racionalização da ação, ou uma ação reflexiva monitorada, que nada mais é do que uma reconstrução discursiva das intenções da ação que o autor está prestes a realizar, seja algo em vigência. A sugestão dele é de que, para controlar as consequências das nossas ações, deveríamos expressar discursivamente aquilo que motiva e onde queremos chegar com aquelas ações. Deste modo, o agente pode ter uma consciência mais plena de como é melhor executar sua capacidade de ação em alguma estrutura específica. Claro que Giddens entende que ninguém ficará falando tudo o que faz no cotidiano. Isso nem é necessário, pois é uma consciência prática que orienta nossas ações. Contudo, essa reflexividade necessária para a ação pode parecer interessante quando se trata de ações decisivas. Por exemplo, a escolha de uma profissão, ficar em casa ou sair no final de semana, estudar para a prova ou colar, bagunçar na sala de aula ou prestar atenção. Concomitante a essa nova concepção de agência e estrutura, Giddens identifica um novo contexto social chamado de modernidade. A junção da modernidade com a reflexividade resulta na alta modernidade. Para compreender o que é modernidade, Giddens propõe 3 características essenciais. A primeira característica são as seguintes instituições: capitalismo, controle de informações, supervisão social, industrialismo e poder militar. Segundo ele, todas elas são partes constitutivas do que ele chama de modernidade. Com isso, só está na modernidade o grupo social que tem em seu seio a estrutura composta por essas instituições. A segunda característica é o desacoplamento da conexão espaço-tempo. Nas sociedades pré-modernas, o tempo e o espaço estavam vinculados de tal modo que emolduravam as práticas sociais de forma homogênea. Na modernidade, por sua vez, temos uma separação e supressão de ambos, fazendo com que o tempo e o espaço sejam diminuídos. As práticas sociais ganham contornos variados. Um conceito que ilustra isso é a globalização. Por último, a terceira característica é o domínio da reflexividade da ação do agente. Antes da modernidade, as tradições ocupavam um lugar central na coordenação das práticas sociais. Contudo, neste novo momento histórico, vemos os agentes renovando e reavaliando permanentemente as suas ações. Deste modo, segundo Giddens, temos uma modernidade reflexiva, uma vez que este novo contexto empurra ao agente uma condição de controle e consciência da ação nunca experimentado. Afinal, anteriormente, havia a tradição para justificar sua conduta. Um último exemplo para facilitar a compreensão. Iniciando em 2013, nas jornadas de junho, os brasileiros desenvolveram certa aversão ou perceberam limites na chamada democracia e seu jogo representativo. Alguns apresentam um total desânimo quanto à estrutura partidária, a divisão dos poderes, outros mais radicais sugerem até o fim da democracia. Como podemos enxergar isso através dos conceitos de Giddens? Ora, a tradição democrática liberal está em jogo. Neste caso, os agentes foram incentivados a refletir sobre a sua ação, coisa que até então, na maioria dos casos, nunca fizeram. Daí que se torna muito comum os discursos em redes sociais. A tentativa ali é de, discursivamente, justificar uma ação que antes já se encontrava justificada. Pronto. Alcançamos um pouco da teoria de Giddens. Até o próximo vídeo. Então, gente, deixa eu voltar aqui, que eu tive que pegar o suporte da minha câmera para colocar o som para vocês. Então, eu tinha falado Foucault antes lá. O Foucault está mais do outro lado, é o Bourdieu. Tá? O vídeo ali também fala, gente, sobre uma coisa chamada terceira via, né? Bem no começo. A terceira via é um
um conceito do Giddens, tá? Onde ele, que também é político, tá, gente? Ele é filiado ao Partido Trabalhista Inglês, tá? E a terceira via é um conceito político que se coloca como uma alternativa ao liberalismo ortodoxo e ao socialismo democrático, tá? Então seria ali o que o Giddens chama de extremo centro, digamos assim. Beleza? Vamos lá, gente. Eu quero mostrar para vocês também. Cadê? Opa. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Na UFPR, tá? Nós teremos, então, nas obras de sociologia, né? O Giddens, tá? O livro Sociologia, e ele vai ser cobrado em 2 momentos, ó. Esse primeiro momento, tá? Que é o capítulo Sociedade em Transformação, que a gente vai ver hoje, e depois Raça e Etnia, que é um outro capítulo, tá? Dentro dos materiais da UFSC, nós teremos também uma série de eixos temáticos, como eu falei para vocês, que... opa, deixa eu sair daqui. UFSC. Uma série de eixos temáticos que são abordados pelo Anthony Giddens ao longo de toda a sua análise sociológica. Agora, nesse capítulo de hoje, o Sociedade em Transformação, se eu não me engano, ele vai falar, gente, das transformações advindas do processo de globalização. Então, a gente tem aqui, ó, indivíduo e sociedade, na interação social, integração, papéis sociais, identidade, ideologia e cultura, certo? Todos esses elementos aqui, eles são abordados pelo Giddens em algum momento da sua obra sociológica, e a gente vai abordá-los também aqui de maneira indireta, tá bom? Aí, nós temos, então, o que eu queria mostrar para vocês? O livro, tá, que a UFPR pede é esse livro aqui, tá? É de uma editora, deixa ele... não, aqui. Esse livro aqui, tá? Ele tem essa capa, tá? Da editora Artmed, do Rio Grande do Sul, certo? E aí lá, nas obras, tá? Ele dá as páginas. Só que se vocês olharem bem, gente, é horrível de ler isso aqui, tá? Ele está muito complicadinho para ler. Então, eu peguei um outro livro, tá? O único que eu consegui achar do Giddens é um livro que foi uma 6ª edição, e ele foi traduzido por essa fundação aqui, ó, Carlos Gulbenkian, que é uma empresa portuguesa. Então, esse livro, ele tem já as páginas diferentes. Depois eu mando isso aqui para vocês e mando o link do outro lá, se vocês quiserem também. As páginas são diferentes, né? Falei Sociedade é um Mundo em Mudança, desse capítulo que a gente vê hoje. E depois, nesse capítulo aqui, ó, Raça, Etnicidade e Migração, vai ser cobrado a parte até que fala de imigração e raça, de etnicidade e raça, migração não, certo? Aí ele tem aqui, ó, as questões detalhadas, né? Tipo, a gente vai ver hoje dimensões da globalização, fatores, debate em torno da globalização, padrões de trabalho, cultura popular, a questão da sociedade de risco, certo? E esses elementos, eles são todos descritos ali, deixa eu só ver de novo a página. E eu, gente, fiz para vocês, ó, praticamente... Opa, é aqui, 48. Eu fiz para vocês boa parte do trabalho, certo? Por quê? Cadê? Não é aqui? Deixa eu voltar lá para ver. Porque o mundo em mudança é 48, né?
Ah, é porque tá 32 aqui. É mais para frente. Eu grifei, tá? As partes mais importantes e eu coloquei comentários também, tá? Para ajudar vocês, quem tiver interesse em ler. Apesar de que os slides que eu fiz, que eu montei, que eu vou mostrar para vocês hoje, eles são também um grande resumo, tá? Então aqui, ó, tá? Ele tá todo assim já. Acredito que isso ajuda, tá? Então as partes mais importantes, elas estão grifadas. Daqui a pouco vai aparecer os comentários que eu lembrei de colocar mais tarde, certo? Aqui, ó, por exemplo, tá? Os comentários ali para tudo isso para ajudar vocês, tá? Depois eu passo, coloco lá no Classroom. Beleza? Deixa eu começar agora, enfim, a nossa apresentação. O Giddens, tá? Ele começa... Ah, só uma outra coisa, antes de começar a... Oh, caramba. Antes de começar, que ele está pesado, que ele está grande. Os trechos, gente, que eu peguei do livro e estou utilizando aqui, são daquele livro com a tradução em português de Portugal, certo? Então, como eu li ele ontem à tarde e comecei a fazer à noite e terminei hoje, tá? Eu peguei, copiei e colei muita coisa e não deu tempo ainda de rever toda a gramática, tá? Então, pode aparecer, tipo, actividade, acto, tá? Econômico com acento agudo ao invés de circunflexo, vocês, por favor, relevem. Não que eu não cometa esses erros por querer, tá? Mas se vocês verem agora, não é a culpa exclusivamente minha, que não deu tempo ainda de rever ele todinho. Então, vamos lá, gente. O mundo em mudança. O Giddens, ele começa trazendo a ilustração de um supermercado, tá? E aí ele vai dizer que você entra hoje no supermercado do bairro e lá você, por exemplo, começa a comprar as coisas, os produtos frescos, né? Depois você vai, por exemplo, para as carnes, para os processados, tal, para os legumes não, para os cereais, aquela coisa e tal, e você vai acabar se deparando em cada corredor do supermercado com produtos, né, que vêm, pode ser um café da Colômbia, pode ser produtos que vêm dos Estados Unidos, pode ser, vamos falar aqui de Brasil, né? Você tem o açaí que vem do norte, tem uma série de coisas que vêm do Nordeste, tem produtos da cozinha asiática, da cozinha indiana, certo? Então, segundo o Anthony Giddens, o supermercado ele é um local que pode dizer muito sobre os fenômenos sociais de grande interesse para a sociologia, principalmente a sociologia contemporânea, né, do início do século XXI. Isso por quê, gente? Porque há um ritmo vertiginoso de mudança social que está aprofundando a sociedade global, tá? Aí eu coloquei aqui 3 imagens, né? Aqui as grandes marcas mundiais, né? Aqui também, né? Algumas coisas de produtos produtos étnicos, né? Como o Giddens fala, que estão presentes em praticamente todos os locais do mundo, todos os supermercados do mundo, menos o pinguim aqui, né? Da Antártica, tá? E um exemplo aqui nosso, né? A laranja Bahia importada, tá? Por que isso é possível, gente? Porque, segundo o Giddens, nós estamos vivenciando, tá, nos últimos 40 anos, um aprofundamento muito grande no processo de globalização. Eu sei, pessoal, que vocês estudam globalização, né, em atualidades com a professora Patrícia, estudam globalização em geografia e também estudam globalização, de certa maneira, em história, tá? Só que o Anthony Giddens, ele vai ser um dos pioneiros a teorizar sobre a globalização.
E a globalização do Giddens, esse livro mesmo, né, ele é de 2005, vocês vão ver um monte de exemplos ali, de imagens, de gráficos que são do final dos anos 90 também, tá? Em função disso, obviamente, ele vai ser um dos primeiros teóricos a se debruçar sobre o tema globalização. E o olhar do Giddens para a globalização é o olhar da sociologia, tá? Então, os fenômenos que ele aborda não são apenas os fenômenos econômicos, né? Que muitas pessoas, né, acham que é a única coisa que está ali envolvendo o processo de globalização. Segundo o Giddens, a economia ela é um dos elementos mais importantes, mas não o único, tá? Como é que eu posso dizer, que promove a globalização e que também é influenciada pela globalização. Aí ele diz o seguinte, né? Não podemos separar nossas ações locais de contextos sociais mais amplos que se estendem pelo mundo. Voltando ao supermercado, né? A enorme variedade de produtos que nos habituamos a ver nos mercados ocidentais depende de laços econômicos e sociais complexos que ligam pessoas e os países do mundo inteiro. Isso reflete igualmente processos de mudança social em larga escala, processos que forçaram diferentes partes do mundo a entrar em relação umas com as outras, certo? Então, da mesma maneira, gente, que os produtos eles estão eles estão disponíveis fora do seu âmbito local, digamos assim, tá? Outros processos humanos, processos culturais, processos sociais, eles acabam extrapolando o seu, como é que eu posso dizer, lugar de fala, digamos assim, e entrando em contato com outros processos, outras culturas, outras dinâmicas, e isso é uma consequência desse processo de globalização, tá? Aí no último item ali, ó, essas relações entre local e global são bastante recentes em termos de história humana, tendo se acelerado nos últimos 30 ou 40 anos. Então, a partir ali da Guerra Fria que ele coloca, né? Em resultado dos processos dramáticos no campo da comunicação, progressos, né? No campo da comunicação, da tecnologia de informação e dos transportes. Aí, nós temos ainda, falando do supermercado, né? Que houve nas últimas décadas um enorme aumento na quantidade de variedades de produto à venda nos supermercados. As barreiras do comércio internacional têm vindo a diminuir, abrindo os mercados a um leque mais vasto de produtos. Outros produtos foram cultivados ou produzidos em 100 ou mais países. Antigamente, por razões práticas, era quase impossível você transportar esses produtos a essas distâncias, ainda mais produtos perecíveis, né? Aí ele diz que alguns produtos, hoje em dia, eles poderiam ser, ou certamente eram, desconhecidos anos atrás, como é o caso das comidas étnicas. Tá? Você vai, por exemplo, hoje no supermercado, você consegue comprar o tempero lá que é utilizado para o sushi, para o sashimi, né? Aquele negócio verde lá, como é o nome? Wasabi. Isso não existia, gente, um tempo atrás. Tá? O próprio... Eu dei o exemplo do açaí, né? Aqui em Joinville, vocês são a geração que viu açaí desde pequeno. Eu conheci açaí quando eu era adulto, tá, gente? A primeira vez que eu vi açaí, eu lembro ainda, foi em 2009 que eu fui trabalhar para o Sudeste, e quando eu cheguei na rodoviária de São Paulo, eu ia para o Rio, quando eu cheguei na rodoviária de São Paulo, lá tinha açaí, tá? Isso foi em 2009. Quando eu voltei em 2012, não, eu voltei em 2014, já tinha quase mais açaí do que Barbearia Gourmet e Opa Beer, certo? Em Joinville. Isso é o quê? Ele é o resultado desse processo que influencia e é influenciado pela globalização, que é o progresso, né, nas questões de comunicação, de transporte, tá? Entre outras coisas. Aí, por último, aqui, ó, comidas étnicas, né? Uma explicação para o fato pode estar nos padrões de migração global
que produzem sociedades culturalmente diversas a novos gostos culturais. E novos gostos culturais, tá certo. Em último lugar, né, muitos produtos mais comuns à venda hoje são distribuídos simultaneamente em muitos países e se não se destinam a mercados nacionais específicos, e não se destinam. Os rótulos do produto refletem essa nova diversidade geográfica. Aí tem um exemplo, e eu até peguei aqui para vocês verem. Ó. Quem de vocês nunca comprou algum produto, tá? E aí vem no manual, tá? Olhem só aqui, ó, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aí do outro lado também, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 informações. Eu não sei nem o que é. Isso aqui era uma luva de futebol. Cadê o português? Era como lavar, sei lá, guardar, como usar, em 24 idiomas, tá, gente? Por que que isso existe? Porque esses produtos, eles são produzidos num determinado local, X, tá? E eles, quando eles ficam prontos, eles já ficam prontos para ser distribuídos em inúmeros locais, no caso aqui em 24x, tá? E aí eles já saem padronizados dessa maneira, por quê? Para gerar uma praticidade maior nesse sistema de distribuição, tá? Porque imagina se você tem que separar lá, né, na multinacional que faz o negócio em série, os produtos que vão para o Brasil, tal, que vão para os Estados Unidos, que vão para a Suécia, tá? Que vão para a China. Dessa maneira, eles só fabricam, o negócio está todo automatizado, certo? E independente do produto que eles escolhem, que eles pedem, pode ir para qualquer lugar do mundo, ok? Voltando aqui, gente. Aí nós temos... Opa, passou demais. Quarto item, né? A globalização está mudando a forma como o mundo se apresenta e a maneira como olhamos o mundo. Se adotarmos uma perspectiva global, tornamos-nos mais conscientes dos laços que nos ligam às pessoas de outras sociedades. Tornamos-nos ainda igualmente mais conscientes dos problemas que o mundo atravessa no início do século XXI. Isso aqui, gente, é uma transformação que o processo de globalização faz na nossa forma de enxergarmos a nós próprios e enxergar o outro, tá? Aí nós temos aqui, né? Por globalização entendemos o fato de vivermos cada vez mais num único mundo, pois os indivíduos, grupos, nações tornaram-se mais interdependentes. Fala-se aquilo que eu disse antes, né? Frequentemente em globalização, como se tratasse apenas de um fenômeno econômico. Outros apontam a integração eletrônica dos mercados financeiros, transações de capitais a nível global. Outros ainda centram-se no âmbito inédito do comércio mundial. Só que, embora esses elementos, gente, constituam parte integrante do fenômeno e parte muito importante, a globalização ela é mais que isso, tá? Ela é um fenômeno social, cultural, econômico, político, tá? E que envolve e influencia e é influenciada por todos esses elementos, todas essas áreas da sociedade. Ainda nessa introdução do Giddens, ele vai dizer que o processo de globalização, isso está bem no início ali da primeira parte do livro, começa a se intensificar a partir do final da Segunda Guerra Mundial, tá? Por quê? Porque a gente vai entrar na Guerra Fria, e a Guerra Fria é um processo, é um fenômeno que vai contribuir, né, da sua maneira, para o desenvolvimento tecnológico. Então, os meios de comunicação eles vão aumentar a sua capacidade, tá? E aí ele cita ali dados, né, de que lá antes do final da guerra, um cabo transoceânico de telefone, tá? Ou não é telefone, é de rádio, ou alguma coisa, ou telégrafo. Ele tinha, só para dar um exemplo, né?
a capacidade de transmitir 100 canais, tá? Na década de 80, esse mesmo cabo transoceânico, ele pula para a capacidade de 6 milhões de canais. Eu não sei canais do que também, tá? Não importa. E aí depois a gente vem o quê? Com a questão do satélite, né? Comunicação via satélite. E esse processo, gente, ele vai chegar às beiras do infinito, tá? De transmissão de dados. A questão dos transportes também. Então, a gente tem hoje navios, né, transoceânicos de grande velocidade, trens de grande velocidade, uma capacidade de transportar produtos imensamente maior do que há meio século atrás. E não são apenas os produtos que são transportados, gente, são transportados também pessoas. Então, o fluxo de pessoas aumenta consideravelmente e junto com o fluxo de pessoas, o que é transportado também, gente? É transportado uma língua, é transportado um modo de ver o mundo, tá? É transportado um costume, uma tradição, certo? Então, essa movimentação, ela se dá também e muito influentemente no campo da cultura, tá? No campo das visões de mundo. E isso vai construindo, digamos assim, aos poucos, uma ideia, tá? Que vem na esteira da globalização, que é a ideia da aldeia global, tá? Do final das fronteiras, de uma única grande sociedade, né? Uma sociedade mundial. A partir então a gente tem ali, né, década de 60, 70, 80, e aí a gente chega no final da década de 80, onde o colapso do socialismo soviético vai fazer com que aqueles países satélites da União Soviética, o leste europeu, ele se torne independente, né, da União Soviética e comece a se aproximar do mundo ocidental, começa a se integrar. Depois, a gente tem 1989, queda do Muro de Berlim, começa ali os processos de independência, e em 1991 tem o fim da União Soviética. E o fim da União Soviética marca, então, definitivamente um passo adiante no processo de globalização, que é quando toda essa região do leste europeu passa também a se integrar ao mundo ocidental. Ele não cita nem a ideia de capitalismo, tá, gente? Ele fala em mundo ocidental e, consequentemente, o comércio ocidental e também o capitalismo ocidental. Então, a partir da década de 90, nós veremos acontecer um aprofundamento muito abrupto no processo de globalização, tá? Porque agora não tem mais ali a cortina de ferro que se transformou numa espécie de limitador. Embora ao longo da Guerra Fria as tecnologias tenham sido desenvolvidas de comunicação, de transmissão, de transporte, ela não conseguia, a tecnologia, exercer todo o seu potencial em virtude dessa ideia de primeiro e segundo mundo, né? Mundo capitalista e mundo socialista. A partir do final da Guerra Fria, a gente vai ver, então, esse processo se aprofundando e alcançando o seu máximo potencial, segundo o Anthony Giddens. Então, aqui, né? Fatores econômicos, políticos, sociais e culturais. Fatores que contribuem para a globalização. Eu praticamente já estou falando nisso, certo? Explosão que se assistiu à comunicação a nível global foi possível graças a importantes avanços na tecnologia e nas infraestruturas. A seguir, ao pós-guerra, deu-se uma profunda transformação e intensidade nas telecomunicações, a banalização do recurso a satélite de comunicações, aqui, ó, fenômeno, que teve início na década de 60, foi também importante para a expansão das comunicações internacionais. Quando ele utiliza a banalização aqui, tá, gente? Opa! O que aconteceu? Quando ele utiliza a palavra banalização, tá? Ele está utilizando no sentido de que ficou banal, ou seja, de que popularizou, tá?
Então, não é no sentido negativo da forma que a gente utiliza no nosso idioma. Aonde que estava o outro? Satélite ilícito, tão importante. Aí, só para vocês verem aqui, ó, já está acabando a nossa primeira aula. Em 1998, havia cerca de 140 milhões de utilizadores de internet no mundo inteiro. Em 2001, são mais de 700 milhões. Tá? Isso aqui, gente, é um período de 3 anos. Tá? Historicamente, 3 anos não é nada. Só que para esse nível de tecnologia que a humanidade alcançou, tá? E a globalização é uma fomentadora disso, todo o processo que lhe envolve, é uma coisa muito, muito desproporcional, digamos assim, com os anos anteriores. Tá? Gente, eu vou pausar aqui a gravação. Opa, eu vou pausar aqui a gravação e para conversar um pouquinho com vocês, e aí a gente retoma já na próxima aula, beleza? A partir de onde nós paramos.